Elden Ring já é considerado um dos melhores jogos de mundo aberto de todos os tempos. E isso foi um tanto quanto uma surpresa para os fãs da franquia Souls, que sempre ficaram um pouco na encolha. E também foi uma surpresa para o próprio estúdio, a From Software, que não esperava tal sucesso ser tão grande assim. E também foi uma surpresa para outros estúdios, gerando até mesmo uma certa inveja. Mas o sucesso desse jogo envolve diversos fatores. Fatores estes que podem nos mostrar detalhes sobre o futuro da From Software e também dos mundos sombrios criados pela mente perturbada de Miyazaki. Mas vamos lá, vamos começar essa história no princípio. O jogo foi revelado 2 anos atrás, na E3 2019, onde descobrimos que Hayao Miyazaki e também George R. Martin, o criador de Game of Thrones, estariam envolvidos nesse jogo. O desenvolvimento do jogo começou em 2017, logo após o lançamento de The Ringed City, que era a última DLC de Dark Souls 3. O jogo foi desenvolvido em paralelo com Sekiro, que viria a ser outro grande sucesso do estúdio. E já em entrevistas, o Miyazaki citava suas principais referências para o projeto. A principal também era Breath of the Wild, o jogo do Zelda, que foi um grande sucesso e um marco para a história dos jogos, lançado aí pela Nintendo. E também ele citava outro jogo como principal inspiração, Shadow of the Colossus, o exclusivo da PlayStation, onde abordava ali de uma forma diferente a exploração do mundo aberto. E bem, a franquia Dark Souls, sem sombra de dúvidas, foi um grande sucesso. Mas ela também foi muito linear, porque por mais que a história não tivesse conexões claras, a gameplay, a narrativa eram muito similares. Então a evolução da franquia se deu em detalhes, como gameplays, NPCs, chefes de batalha e também até um pouco no desenvolvimento da própria narrativa. E sim, Dark Souls tem narrativa. Acredite se quiser. E como o próprio Miyazaki fala, Elden Ring é uma evolução natural da franquia, abrindo portas para diversas possibilidades para o futuro. Mas por que o real sucesso do jogo? Primeiramente, um dos pontos é como a From Software trabalha o marketing dos seus jogos, porque raramente vemos muitos detalhes do que será abordado no jogo. Nós vemos ali basicamente o principal de gameplay e até mesmo enredo talvez, mas nunca sabemos ao certo o que realmente nos aguarda nesse mundo. Um bom exemplo é Sekiro, que sabíamos que se passaria ali ao que parecia numa era ali do Japão feudal e também envolvia o sobrenatural. Fora também as mecânicas de gameplay, como por exemplo a corda que nos permitia escalar pelos telhados, mas a gente não sabia ao certo qual seria a trama principal do protagonista ou a narrativa em volta daquele universo. E nem também, é claro, aquele chefe de batalha maldito que matou os jogadores 1 milhão de vezes até quebrar o console ou o PC. Então, quando tivemos detalhes de Elden Ring sendo revelados, como por exemplo que haveria calabouços para explorar e outras áreas do mapa, nada disso foi realmente revelado nas gameplays, apenas cenas curtas e também vale notar que em todo o material promocional do jogo a gente tinha, na maioria das vezes, sempre o mesmo chefe de batalha sendo apresentado como um exemplo. E é claro, não vamos negar o peso do nome do George R. Martin, porque, querendo ou não, ele atraiu pessoas que não conheciam o gênero, o jogo, ou sequer toda a franquia Souls como um todo. E por mais que você fale que ele não está ali dentro do jogo, digamos assim, o que ele produziu não está ali, ele teve um papel muito maior na narrativa e enredo em volta daquele universo,
Porque querendo ou não, vai lembrar que o George R. R. Martin não é um designer de jogos. Então ele teve um papel muito maior em estabelecer e escrever aquele universo, como ele funcionava e também a sua narrativa como um todo. E um outro ponto é que a mídia e até mesmo o público criou de certa maneira um alcance orgânico, digamos assim. O jogo, no seu primeiro adiamento, confirmando a data de lançamento para 2022, ficou em hiato aí na sua questão de marketing por um bom tempo. Só que quando ele voltou apresentando em seu trailer detalhes sobre a gameplay, como por exemplo você tem um cavalo, outros ambientes dentro do jogo, aí sim ele voltou à tona, onde o público que já conhecia a franquia Souls atraiu e chegou até pessoas que sequer tinham ouvido falar. E então começou a se espalhar cada vez mais. E bem, chegando em 2022, o jogo enfim foi lançado e ele excedeu todas as expectativas, porque ele vendeu mais de 278 mil cópias até o presente momento para PS4 e PS5. E também ele foi o jogo blockbuster com o seu maior lançamento e a maior arrecadação, digamos assim, desde Red Dead Redemption 2, de acordo com o analista Matt Piscatella. E eu vou deixar também alguns links aí embaixo para você conferir todas essas informações. E com o seu lançamento, de certa maneira houve a volta de algo que havia se perdido de certa maneira nos jogos. Porque a maioria dos jogos atualmente, eles se preocupam em vender o que eles se propõem. Então, para isso, eles mostram basicamente tudo que o jogo vai explorar. Na maioria das vezes, é claro, eles deixam uma surpresa, mas questão de gameplay e até mesmo da narrativa principal, você vai descobrir antes de jogar o jogo. Já em Elden Ring, quando você adentra esse universo, é uma coisa totalmente diferente, porque você vai traçar sua jornada, você está livre para definir como sua jornada será feita, e não vai ter uma seta, não até mesmo uma indicação gigante no mapa dizendo para onde você deve ir ou que você deve voltar para a missão principal. E falando em questão do jogo como produto, isso também ajuda a estender a vida útil do jogo em si. Porque sempre que alguém descobrir algum novo detalhe dentro do jogo, eles irão compartilhar, irão divulgar, vai chegar para outra parte da audiência, e então vai ter essa distribuição, digamos assim, orgânica do jogo para outras pessoas. E é claro, não somente por esses pontos, mas Elden Ring traz diversos debates para a indústria dos jogos. E por mais que na maioria das vezes eu fico do lado da From Software e de Elden Ring, é bom trazer um debate sobre como a experiência deve ser levada para os jogadores e como essa experiência deve ser criada, digamos assim. Então Elden Ring também ativa esse debate e traz uma discussão muito interessante, que é claro também traz novas pessoas para conhecer a maravilhosa franquia Souls. Maravilhosa e meio forte, talvez incrível e sombria seja melhor. E querendo ou não, Elden Ring trouxe de volta essa sensação, né? Logicamente, a franquia Souls já havia trazido isso, mas Elden Ring foi o pilar central para trazer esse momento que você entra no jogo e você realiza que você está sozinho, você está por conta própria e não vai ter ninguém para te ajudar. E é claro, ame ou odeie, você goste ou não desse método, é um método que funciona ao fazer você acreditar e perceber que você é o único que define a sua jornada.